Pirando Amigo orgulhosamente apresenta Leis de Kirchhoff, primeira e segunda lei. Primeira lei, lei dos nós. Em um nó, a intensidade da corrente que chega é igual à intensidade da corrente que sai. Primeiro, onde é um nó? Um nó é um ponto de encontro de vários condutores, ok? É um ponto que tem vários condutores encontrando. Então, a corrente que sai nesse ponto é igual a que chega. Podemos observar que de A para B está chegando 14 amperes, de D para B 6 amperes, de B para C está saindo 5. Então chega 14 mais 6, 20. Saem 5. Então, nessa outra extremidade aqui tem que sair os outros 15. Total de corrente que chega em um nó, em um ponto, é igual ao total de corrente que sai. Primeira lei de Kirchhoff. Segunda lei, das malhas. Percorrendo-se uma malha em um certo sentido, partindo-se e chegando ao mesmo ponto, a soma das DDP será nula. Primeiro então, o que é uma malha? Aqui temos uma malha. Malha é um circuito fechado. Ok? Em um circuito elétrico podemos ter várias malhas. Ok? Olhando inicialmente para esse circuito, aparentemente eu tenho o que? Duas fontes de tensão. Esta aqui e essa. Mas se observarmos com atenção, vamos verificar que a polaridade positiva dessa fonte de tensão está aqui. Então, se ela for a fonte de tensão, ela estaria jogando corrente no sentido anti-horário. E a outra fonte de tensão, teoricamente outra fonte de tensão, o polo positivo está do lado de cá, então ela estaria jogando corrente no sentido horário. Então não é possível ter duas fontes jogando corrente em sentidos contrários. Então qual é a leitura que podemos fazer disso? Que uma está fornecendo e a outra está consumindo. Ok. Então 20 e 60. 60 é maior. Então 60 é o gerador. 20 é um receptor. Assim como as resistências também vão consumir. Então, fazendo a resistência equivalente do circuito, para encontrar a corrente, eu vou ter que 60 menos 20, 40. 1 mais 17 mais 2, 20. Então, um circuito equivalente que eu vou ter é esse aqui. Ok. No meu circuito, a corrente é no sentido anti-horário e ela vale 2 amperes. Segundo a lei de Ohm, V igual a RI. Então, o V é 40, o R é 20, a corrente é 2 amperes no sentido anti-horário. Então, aqui está o meu circuito. Beleza. A segunda lei fala, percorrendo-se uma malha em um certo sentido, partindo-se de um ponto, chegando ao mesmo ponto, a soma das DDP será nula. Isso que nós vamos comprovar agora. Eu vou partir do ponto A com a corrente de 2 amperes, vou dar uma volta no circuito. Quando eu retornar, a DDP, a soma das DDPs tem que ser nula. Então vamos lá, analisando o circuito. Ok. Aqui está o ponto A, passou uma corrente de 2 amperes, até então não tem nenhuma DDP no circuito. Isso aqui é uma força eletromotriz, ou seja, está fornecendo essa DDP para o circuito. Então, quando eu passei por essa força eletromotriz aqui, o circuito que não tinha nenhuma DDP passou a ter 60 volts. Percorri um pedacinho no condutor, não houve queda de tensão, e vou passar pelo primeiro resistor de 1 ohm. A queda de tensão no resistor de 1 ohm será de 2 volts. Então, porque V igual a RI. 2 vezes 1, 2. Então tinha 60 volts, consumi 2 volts, passo a ter 58 volts. E a corrente continua no circuito. Bem, na segunda parte do circuito, eu vou encontrar o que? Eu tinha 58 volts restantes
encontrei um resistor de 17 ohms. Corrente de 2 amperes, V igual a RI, 17 vezes 2, 34 volts. Então, quando eu passei por esse resistor, houve uma queda de tensão de 34 volts. Então, 58 menos 34, passei a ter 24 volts no circuito e mantive esse 24. Aqui eu tenho um receptor. Esse receptor, ele sozinho consome 20 volts. Então, quando eu passei pelo receptor, quando eu cheguei nele, eu tinha 24 volts. Consumi 20 volts. Cheguei aqui embaixo com 4 volts. Continuei. E, finalmente, apareceu mais um resistor de 2 ohms. V igual a RI, 2 vezes 2, 4 volts. A queda de tensão nesse receptor vai ser de 4 volts. Quando eu cheguei nele, eu tinha apenas os 4 volts, que vão ser consumidos, e eu vou chegar novamente no ponto A, que está aqui, ó, que é o ponto A. Então, quando eu dei uma volta no circuito, a soma das DDPs, então, foi nula. Ok. Para organizar melhor nossos estudos, o canal Pirando Amigo criou o índice de conteúdo do canal. Acima do link inscreva-se, tem um índice de conteúdo do canal. Clique no link que você vai ver as aulas, os conteúdos que temos, separados por tópicos, ok? Aproveite, se gostou, inscreva-se no canal. Se achou bom o vídeo, curta o vídeo, compartilhe. Ajude a divulgar o canal Pirando Amigo. Pirando Amigo foi um oferecimento de Canil Coisa Bela. Criamos o seu melhor amigo, Pug e Boxer. www.canilcoisabela.com. Muito obrigado pela atenção.